One Story 17. Comida, guerra e liderança no deserto. Exodus 16-18. O êxodo do povo de Deus do Egito, uma terra cheia de riquezas e repleta de ídolos, foi realizado unicamente pelo poder e pela autoridade soberana de Deus. O cântico de louvor de Moisés e o cântico de sua irmã Miriam revelam uma grande alegria. Os 400 anos que Deus já havia anunciado a Abraão se cumpriram, e agora Deus havia preparado seu servo Moisés. Em resposta ao gemido e ao clamor do seu povo no Egito, Deus finalmente chamou Moisés. Por meio de 9 pragas, Deus travou a batalha do Êxodo. E então veio a 10ª e última praga, a morte dos primogênitos que já havia sido anunciada. E através do evento do Mar Vermelho, Deus revelou, não apenas aos egípcios, mas também aos israelitas, que somente Ele é Deus. Os israelitas, que foram salvos pelo sangue do Cordeiro Pascal, devem lembrar-se do poder de Deus guardando essa Páscoa e os 7 dias seguintes da festa dos pães sem fermento, geração após geração. E assim como esse evento da Páscoa, Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro, realizará um êxodo do mundo para o seu povo espiritual, por meio do poder do seu sangue precioso, conduzindo-os ao perfeito reino de Deus. Portanto, o êxodo, o sangue do Cordeiro Pascal e a travessia do Mar Vermelho não foram apenas para a nação de Israel, mas são também uma imagem para todas as gerações do povo de Deus que viriam depois. Até aqui, foi uma estrada de ouro. Ainda que, no começo, Moisés tenha vacilado ao ouvir o plano de salvação de Deus, e os israelitas tenham murmurando, chegaram até aqui carregados pela poderosa mão de Deus. E, certamente, Deus continuará cuidando deles com seu amor. Mas agora, eles precisam passar pelo deserto. Caminhar sobre terra seca no meio do Mar Vermelho, com parede de água dos 2 lados, e testemunhar a destruição do exército egípcio, tudo isso foi impressionante. Mas, quando passou a empolgação da salvação e olharam para frente, não havia pastos verdes levando direto à terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. O que havia diante deles era o deserto, uma terra árida, abrasadora durante o dia, gelada à noite, totalmente incapaz de produzir grãos ou vegetais. Era esse deserto estéril que se apresentava, em vez de campos verdejantes. Deus e seu povo. No reino de Deus, é necessário haver um rei, um povo e uma terra. Deus, o rei, começou a formar o seu povo por meio de Abraão e seus descendentes, os israelitas. Ele enviou esse povo para o território mundano do Egito e agora, através do Êxodo, está conduzindo-os para a terra de Canaã. Mas, para que o povo de Deus viva como o povo de Deus dentro do reino de Deus, uma pergunta se torna absolutamente essencial. Quem é o rei? Claro, Deus é o rei. Mas, na prática, o problema era que o povo que deveria viver como o povo de Deus tornava-se o próprio rei e colocava Deus como servo. Isso é exatamente o que o Egito representava. Eles serviam a muitos deuses em busca de prosperidade e crescimento, mas não porque amavam esses deuses ou por sua glória. Foram eles mesmos que nomearam esses deuses e atribuíram-lhes poder. Queriam, na verdade, tomar emprestado aquilo que julgavam ser o poder divino para viver como reis neste mundo. Isso é viver com o status de escravo, mas com o coração de rei. Por isso, no reino de Deus, o mais importante é colocar a realeza no lugar certo, em Deus. O povo que recebe Deus como seu rei. Esse é o povo de Deus. Portanto, a chave no reino de Deus é o relacionamento. O relacionamento entre o rei e seu povo. Não um relacionamento onde Deus se torna servo e o povo se torna rei, mas onde Deus é o rei e o povo é verdadeiramente seu povo. Eles se tornam seus filhos, seus servos, até mesmo seus servos voluntários. E a estes, Deus diz, vocês são meus amigos. Ele os chama de cooperadores de Deus. Onde esse relacionamento entre o rei e o povo está devidamente estabelecido, ali está o reino de Deus. E esse reino de Deus não se limita a um pedaço visível de terra. Ele se estende a um reino invisível, um reino onde se caminha com o Espírito Santo, um reino marcado por justiça, paz e alegria. Porque precisamos passar pelo deserto.
Para entrar no reino de Deus, para verdadeiramente nos tornarmos o povo de Deus que reconhece Deus como Deus, precisamos passar pelo deserto. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os guiou por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos, diz a palavra, para humilhá-los e prová-los, a fim de saber o que havia no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele os humilhou, fazendo vocês passarem fome, e depois os sustentou com o maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para ensinar-lhes que o ser humano não vive só de pão, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Ele os alimentou com maná no deserto para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês no fim. É isso mesmo. Ao caminhar pelo deserto, o povo de Deus precisava realmente se tornar o povo de Deus. Precisavam se humilhar diante do Senhor, tornar-se seus servos, obedecer aos seus mandamentos e receber o alimento de Deus, a palavra de Deus, como sustento verdadeiro, como bênção verdadeira, e, por fim, como vida eterna. Mas a bênção que eles imaginavam e a bênção que Deus queria dar não eram as mesmas. A ideia deles sobre uma terra que mana leite e mel, e a definição de Deus sobre isso, essas duas coisas eram completamente diferentes. Precisamos lembrar disso. O deserto é um lugar de passagem, não é lugar de permanência. Deus não os tirou do Egito para que vivessem no deserto. Ele os tirou para conduzi-los até Canaã. Por isso, eles precisavam atravessar o deserto. E o mesmo vale para a nossa fé. Não fomos chamados para viver no deserto. O deserto é apenas uma travessia. Alimentou, no deserto. Antes mesmo de chamar seu povo para fora do Egito, Deus já havia preparado alimento para eles no deserto. O alimento dele era o maná do céu, o pão do céu e a água que jorrou da rocha. Isso era o mínimo necessário para sobreviver no deserto. A terra que mana leite e mel não era o deserto. Era Canaã. A verdadeira abundância estava lá. E é o mesmo para nós, filhos de Deus, chamados por seu amor e pela graça de Jesus Cristo. Esta vida que vivemos é como um deserto. Não é o nosso lar definitivo. É um lugar de passagem. Não é onde nos estabelecemos. Não é onde buscamos a abundância do mundo. A verdadeira abundância que Deus nos prometeu, essa paz que o mundo não pode dar, está na Canaã celestial, o reino de Deus. Nós, que fomos chamados como povo de Deus aqui na terra, vivemos com saudade daquele lugar onde habitaremos com Ele para sempre. É por isso que Estevão chamou esta vida de a igreja no deserto. Porque não gostamos do deserto. Existe uma razão profunda por trás do ciclo interminável de reclamações e murmurações da geração que viveu o Êxodo, e de todas as gerações depois dela. Na superfície, parecia ser sobre comida, água e outras necessidades físicas. Mas por trás desses motivos visíveis, havia razões mais profundas. Primeiro, porque ainda desejavam o Egito. Haviam deixado o Egito com os olhos, mas, no coração, a fartura do Egito ainda vivia. E por causa disso, instintivamente comparavam a vida atual, no deserto, com suas memórias do Egito. Olhavam para a realidade dura e a comparavam com o que tinham no passado. Seus corações ainda estavam no Egito. Eles sentiam falta. Desejavam. Segundo, não amavam a Deus nem criam em Ele. Sim, haviam recebido o status de povo de Deus, mas ainda viviam como pecadores, sob o próprio governo. Queriam ser senhores de si mesmos, reis do próprio mundo. E Deus, para eles, era apenas mais um Deus poderoso, mais forte que os outros do Egito. E assim, quando esse Deus não satisfazia seus desejos, quando os humilhava em vez de lhes dar o que queriam, eles o rejeitavam. Eles não gostavam dele. Tinham visto os milagres das pragas e do Mar Vermelho, mas esperavam que esse mesmo nível de poder aparecesse sempre que quisessem algo. E quando não acontecia, não conseguiam aceitá-lo como rei. Para esse tipo de gente, Deus continuava dizendo: Eu sou Deus. Eu sou o Criador. Eu sou o que sustenta todas as coisas. Não há outro Deus. Eu os redimi. Eu os escolhi para serem meus. Agora vivam como meu povo. Vivam como meus filhos. E ele repetia isso de novo e de novo. Terceiro, não tinham confiança em Canaã. Sim,
Deixaram o Egito rapidamente, por causa da intervenção poderosa de Deus. Mas não estavam convencidos de que precisavam ir até Canaã, especialmente não pelo caminho do deserto. Egito, deserto, tanto fazia desde que seus desejos fossem atendidos, isso lhes bastava. Mas quando se tratava de Canaã, um lugar que nunca tinham visto, não tinham certeza. Mesmo que tivessem que suportar sofrimento, talvez tivessem seguido em frente se realmente acreditassem que Canaã era melhor que o Egito, mesmo com toda a dor. Mas não criam nisso. Assim, o deserto, que deveria ser o caminho para a promessa, tornou-se, aos olhos deles, um lugar horrível e vazio. E tudo o que sabiam fazer era reclamar e murmurar, desejando voltar ao Egito. Agora, existe apenas uma maneira de vencer esses três problemas profundos. Uma única maneira: o amor pelo noivo. Se a noiva realmente ama o noivo, ela deixará toda a sua vida para trás, não importa o quanto era confortável. Mesmo que tenha que enfrentar dor em um ambiente totalmente diferente, mesmo que isso lhe custe tudo, se o amor pelo noivo for verdadeiro, ela deixará os pais e fugirá no meio da noite, se for preciso. Se o amor pelo noivo for certo, até mesmo a dor do passado e a incerteza do futuro podem ser superadas. Quando ela está tomada por esse amor, as coisas visíveis perdem a força, e as invisíveis se tornam reais. Mas no momento em que esse amor esfria, no momento em que ela desperta dessa santa obsessão, é aí que os problemas começam. É aí que a realidade aparece. O que vamos beber? O povo que havia acabado de sair do Egito e atravessado o Mar Vermelho agora começava sua jornada pelo deserto. Entraram no deserto de Sur e caminharam por 3 dias, mas não havia água. E quando finalmente chegaram a um lugar chamado Mara, encontraram água, mas ela era amarga e imprópria para beber. Foi então que começaram a reclamar. O que vamos beber? Precisamos lembrar disso. Quando Deus chamou Abraão para sair da Mesopotâmia, uma terra fértil, ele não o levou, por engano, para uma terra menos fértil, como Canaã, onde logo haveria fome. Não. A salvação em si é o processo de ser libertado da fartura deste mundo. Em Mara, por meio da água amarga, os israelitas deveriam ter entendido que a vida passada no Egito não era doce, era amarga. E deveriam ter buscado algo verdadeiramente doce. Mas, em vez disso, procuraram algo que simplesmente agradasse ao paladar. Deus já havia dito que o motivo pelo qual os conduzia pelo deserto era para prová-los. Mas, mais uma vez, o povo respondeu à prova com murmuração. O Deus que criou os céus e a terra escolheu não guiá-los pelo caminho da terra dos filisteus. Em vez disso, os conduziu pelo deserto de Sur, porque ele os estava guiando para um lugar que havia preparado desde antes da fundação do mundo. Elim, um lugar com 12 fontes de água e 70 palmeiras. Mas o povo ainda não conseguia ver com os olhos da fé o pão de cada dia. Na noite do 14º dia do primeiro mês, o mês que o próprio Deus havia estabelecido, os israelitas saíram do Egito. Então, exatamente um mês depois, a comida que haviam trazido do Egito acabou. E mais uma vez, a fome apareceu. E mais uma vez, o povo começou a reclamar. Mas, mais uma vez, Deus, que já havia preparado tudo, falou a Moisés e disse: Farei chover pão do céu para vocês. Esse pão deveria ser recolhido diariamente, apenas o suficiente para cada dia. Somente no dia anterior ao sábado eles poderiam recolher o dobro. Esse pão do céu continuaria sustentando o povo até chegarem à fronteira de Canaã. Mas vamos deixar isso claro. Esse pão do céu não era a carne e o pão do Egito que eles haviam imaginado. Mais uma vez, esse pão diário não era para conforto. Era comida de peregrinos, dada para sustentá-los enquanto atravessavam o deserto. E ainda assim, o povo não recebeu o que Deus havia preparado com fé. Primeiro murmuraram, depois receberam. E essa ordem faz toda a diferença. Fé é a certeza do que se espera. Mas se continuarmos a receber a provisão de Deus apenas depois de murmurar, acabaremos provocando sua ira. E, tristemente, esse padrão continua se repetindo. Assim, o povo, após murmurar, recebeu tanto maná quanto as codornizes.
Mas aqui está a diferença. O maná era a provisão preparada por Deus. As codornizes eram outra coisa. As codornizes foram uma resposta ao desejo pelo tacho de carne do Egito. Não foi um presente, foi disciplina. Foi consequência. E, de fato, aquele alimento do desejo murmurador não se tornaria bênção para eles. Tornou-se maldição. Deus também acrescentou à água da rocha a provisão do deserto. O deserto continha água escondida em lugares marcados por rochas. E por meio dessas rochas, Deus supriu as necessidades do seu povo. A Bíblia nos diz que tanto o pão do céu quanto a rocha eram sinais apontando para Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro alimento para a nossa vida no deserto. Ele não é algo que o mundo possa oferecer. Ele é o pão da vida. Ele é a palavra da vida. A guerra, no deserto. Deus deixa claro que a vida neste mundo, para o povo de Deus, é uma vida de batalha constante. Houve a guerra do êxodo no Egito, as guerras de conquista em Canaã, e aqui no deserto, a guerra contra Amaleque. Por isso, mesmo quando foi feito o censo, o critério era: todo homem apto para a guerra. Deus é o Senhor dos exércitos, e os israelitas eram seu exército. Amaleque não era como as outras nações que permaneciam em seu próprio território. Eles vagavam de lugar em lugar, atacando e saqueando as nações mais fracas ou as partes mais frágeis de qualquer nação, e depois desapareciam como lobos do deserto. Quando o povo de Deus estava em Refidim, Amaleque veio e os atacou. Moisés nomeou Josué para liderar o exército e enfrentar Amaleque. O próprio Moisés subiu ao topo do monte com Arão e Hur. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava as mãos, Amaleque prevalecia. Agora, podemos interpretar as mãos levantadas de Moisés como um sinal de oração, mas o texto não diz que Moisés orou ou clamou. O que ele fez foi levantar as mãos. Um gesto que pode ser visto como uma declaração. Esta batalha não é nossa. Não é uma batalha que venceremos com a nossa própria força. Esta é a batalha do Senhor. E se o Senhor não nos ajudar, não venceremos. No final, quando as mãos de Moisés permaneceram erguidas, Amaleque foi derrotado. E Deus declarou: apagarei totalmente da memória o nome de Amaleque de debaixo do céu. Disse que estaria em guerra com Amaleque de geração em geração. Amaleque é como Satanás em nossa jornada pelo deserto. Ele anda por aí, de um lado para o outro, mirando os fracos e os retardatários. Mas, como ele disse, Deus trará destruição completa sobre Amaleque. Durante o tempo dos juízes, Amaleque continuou atormentando os israelitas. Deus ordenou ao rei Saul que destruísse todo o homem, mulher, criança, animal, tudo o que pertencia a Amaleque. Mas Saul desobedeceu. No final, foi o próprio Samuel quem executou Agag, rei dos Amalequitas. Mais tarde, Davi infligiu um golpe devastador sobre Amaleque. E por meio de Ester e Mordecai, ambos figuras que apontam para Jesus, os descendentes de Agag, incluindo Amã e seus 10 filhos, foram enforcados. Nisso, a palavra de Deus se cumpriu. A guerra no deserto nunca cessa, mas a vitória pertence sempre ao Senhor. E as Escrituras nos lembram que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, as autoridades, os poderes deste mundo tenebroso e as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Líderes no deserto. Ainda estamos no começo da jornada pelo deserto. Não se passou muito tempo, e o povo nem sequer chegou ao Monte Sinai, onde receberá os 10 mandamentos e as instruções para o tabernáculo. Neste momento, Deus começa a falar, por meio de Jetro, sogro de Moisés, sobre o tipo de líderes que devem conduzir o povo até ele. Jetro, sacerdote de Midian, vai ao encontro de Moisés, levando Zípora, esposa de Moisés, que ele havia enviado de volta, e os 2 filhos do casal. Os nomes dos filhos de Moisés. Um significando estrangeiro, e o outro Deus é o meu auxílio, refletem a jornada da vida de Moisés. Ao ouvir tudo o que Deus havia feito por Israel, Jetro louva ao Senhor. Mas, no dia seguinte, observa Moisés passar o dia inteiro julgando o povo sozinho. E então Jetro dá um conselho. Primeiro, ele diz:
ensine-lhes os decretos e as leis de Deus, e mostre-lhes como devem viver e o que devem fazer. Embora já tivessem saído do Egito, o coração do povo ainda estava cheio dos deuses egípcios. Eles precisavam ser ensinados sobre quem Deus realmente é, por meio de suas leis e mandamentos. Segundo, Jetro aconselha Moisés a nomear líderes dentre o povo, homens capazes, que temam a Deus e sejam dignos de confiança. Assim como Moisés se colocava entre Deus e o povo, esses líderes se colocariam entre Moisés e o povo. Eles deveriam ser homens que temem a Deus e que odeiam o ganho desonesto. Esses líderes, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10, cuidariam dos casos cotidianos, levando a Moisés apenas os casos mais difíceis. No fim das contas, o líder no deserto precisa ser alguém que teme a Deus. Não apenas com palavras, mas com sua vida. Alguém que honra a Deus em tudo o que faz. Paulo, mais tarde, descreve as mesmas qualidades ao falar sobre os bispos e líderes da igreja. O Deus que travou a guerra do Êxodo e trouxe seu povo através do Mar Vermelho. Ele agora os conduz pelo deserto até a terra prometida de Canaã. Porque, nesse deserto, ele tem lições a ensinar ao seu povo. Eles já tinham o status de povo de Deus, mas o coração deles ainda não havia sido transformado. E por isso, Deus continua sua obra ardente, transformando um povo que apenas havia saído do Egito em um povo cujo coração pertencesse verdadeiramente a ele. E essa história ainda continua.